Vamos então à leitura do texto desse dia, do Senhor, que é o Lucas de 7, 11 a 17, que diz assim: logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. E ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. E ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam, e Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. E ele se levantou, sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. E todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. E um grande profeta se levantou, eles diziam assim: um grande profeta se levantou entre nós. E Deus interveio em favor do seu povo. E essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões e circunvizinhanças. O título desse sermão, eu mandei com esse objetivo para você, ao recebê-lo antes de vir para o culto, era para chamar a sua atenção a essa verdade, né? O que ele diz? Exatamente agora Jesus está olhando para você. E eu queria que você sentisse isso onde você estava. Que você pensasse assim: não existe um momento sequer em minha vida que Jesus não saberá o que está acontecendo. Não existe um momento. E eu tenho dois objetivos com esse sermão. Primeiro, que você se sinta assim, alguém muito amado e cuidado por Jesus. E segundo, que você se veja no lugar dessa mulher que Jesus toca. Que você se veja assim: eu posso também ser um instrumento, e Jesus chama para ser um instrumento de transformação na vida de outras pessoas. Quer dizer, você se sinta amado e protegido como Jesus fez, mas também que você faça o que Jesus fez. Então, pensando nisso, primeiramente quero ver com você: nada sobre você passa desapercebido aos olhos de Jesus. Eu quero que você creia nisto. Nós estamos vivendo dias muito diferentes dos que nós já vivemos. E a tendência disto, conforme a Bíblia diz, é piorar. O amor de quase todos se esfriará. E ele está dizendo de pai para filho. Está dizendo que filhos, e se houver pai cristãos comprometidos com Deus, filhos vão entregar esses pais. Filhos vão vender esses pais, ou vice-versa. Pais farão isso com os filhos. É uma coisa de últimos dias. Então, até dentro de casa, os mais próximos de nós, a coisa vem vindo assim cada vez mais, os nossos mais íntimos e mais queridos, geralmente, eu estou dizendo, nós não conseguimos ver e perceber o que se passa com eles. Eu digo geralmente porque, graças a Deus, tem pessoas que ainda percebem. Mas, geralmente, as pessoas já não percebem mais. Os nossos olhares, a nossa atenção, o nosso tempo, estão voltados para nós mesmos, para coisas pessoais, para as múltiplas tarefas, atividades que nós fazemos. Nunca fizemos tanta coisa ao mesmo tempo. Eu vejo no trânsito, algumas vezes, pessoas estão parando agora. Você para num sinaleiro, o sinaleiro abriu, a pessoa continua parada. Você vai num entroncamento também, numa rotatória, a pessoa continua parada porque ela está vendo o celular. As pessoas estão fazendo várias coisas ao mesmo tempo. É muito sério isso. E arriscando as suas vidas. Então, estamos voltados para múltiplas atividades. A maior parte de muita gente, os seus olhares estão nas telas. Na tela de um celular, de um computador, de uma TV, de um videogame. Eles vão pulando de tela em tela e perdendo a noção do que está acontecendo com as pessoas à sua volta. Por isso que eu disse, inclusive, os mais queridos e talvez o mais sério. Nunca o nosso tempo e a nossa atenção estiveram tão concorridos como estão hoje. E a facilidade, minha netinha de 1 ano, ela já sabe, né? E você sabe, você tem filho em casa, ela já não tem paciência, ela está assistindo um programinha infantil, a hora que entra a propaganda, ela pede: vovô, muda esse negócio, vai para frente. Eu não quero a propaganda, esse espacinho falando dos nomes. Olha como está a coisa. Nós não fizemos isso com ela, mas ela já descobriu isso. É a vida de hoje. No texto que nós lemos, a coisa também não estava diferente para Jesus. Seus discípulos e uma grande multidão o acompanhavam,
e concorriam com a sua atenção. E isso em todo o tempo do ministério de Jesus, porque ele fazia milagres, então as pessoas, multidões e multidões, seguiam a Jesus, iam atrás de Jesus. E mesmo assim, sem que alguém pedisse a Jesus, sem que alguém avisasse Jesus, Jesus, com uma grande multidão que estava com ele e os seus discípulos, ele percebeu ao entrar naquela cidade que um cortejo fúnebre estava acontecendo naquele momento. Eles estavam saindo por ali, na porta que ele estava entrando. Então diz assim, ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. E veja assim, ao vê-la, o Senhor. Jesus parou não porque ele não tinha o que fazer, ele tinha e tinha muito. Ele estava formando discípulos, ele tinha um propósito no seu ministério. Ele veio focado para isto, então ele nunca se dispersava para nada. Então ele tinha multidão que era uma grande demanda e que constantemente ele parava para ministrar essa multidão, para ensinar a multidão e os seus discípulos. Então Jesus não estava só e nunca estava só. Ele sempre precisava, quando você olha para o ministério de Jesus, você vai ver que ele sempre precisava parar para ir para um lugar solitário, porque muita gente estava atrás dele e com ele. Por isso, se você olhar, e eu quero que você leia pensando nisso depois, vários episódios do ministério de Jesus, se você olhar com atenção, você vai ver que Jesus sempre para tudo para alguma coisa que ele considera mais importante, diferente dos seus discípulos e da multidão, e do que a própria sociedade considera importante. Por exemplo, quando ele para pegar uma criança no colo, os discípulos, quando vê os pais com as crianças, falam, tira do caminho, porque Jesus está passando, ele tem coisas para fazer, ele não vai parar. E eles estavam, imagina se Jesus pegasse, a gente tem nesses dias, né? Pais que estão com crianças que querem que um ídolo tire uma foto com ela, né, alguma coisa. Aqui era diferente, então imagina se Jesus que toca, que abençoava tanta gente, pudesse, imagina você como pai e mãe, pudesse pegar meu filho e tocar, seria maravilhoso. Então está ali aqueles pais desse jeito e os discípulos empurrando, dá licença, e Jesus, opa, para aí, parou, multidão. Dizem que em torno de 5.000 pessoas, geralmente esse é os números de pessoas, era muito grande o número de pessoas que sempre estão com Jesus, as multidões são grandes, por isso se chama multidões, e Jesus para e pega uma criança e olha, fala com ela, fala com seus pais, e depois abençoa as crianças, e aproveita para dar mais uma ministração, como ele sempre era, né? Um outro episódio foi daquela mulher que tocou Jesus. É uma grande multidão também, um monte de gente está tocando em Jesus, resbalando em Jesus, essa ela fala, e o que acontece é que aquela mulher toca em Jesus e Jesus diz, alguém me tocou. E os discípulos mais uma vez fazem o quê? O que os discípulos fazem? Eles dizem, Jesus, tem um monte de gente tocando no Senhor o tempo todo. O Senhor se equivocou. E Jesus sabia que alguém não tinha simplesmente trombado com ele. Ele sabia que alguém havia tocado com intenção dele. Ele sabia, alguém com muita fé me tocou e saiu virtude de mim. Jesus parou. E parou exatamente para quem? Uma mulher. Ele para a criança, que criança você não podia parar como adulto em público para falar com ela. Isso diminui você, isso não combina com você e o seu status. Não, naquela época também eu não concordo, e graças a Deus que isso mudou. Parar para falar com uma mulher também era vergonhoso, e Jesus para. Pior ainda, é uma mulher que está com fluxo de sangue, então ela não podia nem estar ali. A mulher tinha que estar em isolamento. Quem tocasse nela, ou quem chegasse perto, estava impuro espiritualmente. E Jesus deixou que ela tocasse, ele sabia que ela tocou, e parou, falou com ela, e a curou. E uma cura quando ela tinha já tudo, ela tinha feito tudo que podia, gastado tudo que tinha. Mais uma vez também no caso do cego de Jericó. O que me chama a atenção é que no caso do cego de Jericó também, Jesus está passando mais uma vez, uma grande multidão está com ele, e o cego Bartimeu, quando sabe que Jesus está vindo, começa a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mais uma vez um monte de gente diz para ele, ei, fica quieto, fica quieto. Tipo, você é um cego, Jesus está ocupado, você sempre esteve aí, Jesus não vai perder tempo com isso. As pessoas repreendiam, e quanto mais eles repreendiam, mais ele gritava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus viu o cego. Jesus ouviu o cego.
Jesus parou para ele. E o mais importante para mim, que eu não vejo em outro lugar Jesus dizendo isso, mas ele faz, traz ele para mim. E Jesus faz uma pergunta para ele, o que você quer que eu te faça? Nossa, há tanta coisa, né? Tanta coisa que a gente pode pedir. Jesus pegou, em outras palavras, como aqueles reis faziam, né? Pode pedir o que você quiser, eu te darei. Parece que é mais ou menos isso. O que você precisa agora? Fique à vontade. Que Jesus maravilhoso. Jesus sabia, mas Jesus queria dizer assim, eu me importo com aquilo que você quer, com aquilo que você precisa. O que é que você precisa? Então eu quero lembrar o seu coração de uma verdade. Os olhos de Jesus estão continuamente sobre você. Jesus está te vendo agora. Jesus te vê no seu trabalho. Jesus te vê na sua angústia. Jesus te vê no seu lugar, onde você estiver em todo o tempo, em toda situação. Jesus te vê em seu quarto ajoelhado, no secreto onde ninguém mais sabe da sua dor, da sua angústia, clamando por socorro. Ele te vê lá e ele diz, eu estou lá. É lá que eu me encontro com você. Ele vê o que está passando com seu filho, com seu marido, com a sua esposa, com seu casamento, com seu trabalho, com seus negócios, com a sua saúde. Ele te vê em tudo, em todas as coisas. Mateus 6, de 6 a 8 diz assim, mas quando você orar, olha que maravilhoso de saber da presença dele com a gente, o quanto ele se importa. Quando você orar, feche a porta, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai. Não é um Deus distante, é um Deus de perto. Quando ele quis dizer que é tão de perto, ele não quer dizer só também cheguei perto de você. Ele está falando de intimidade, tem intimidade maior de pai e filho, mãe e filho. É disso que ele está dizendo, sou seu pai. Não é um negociador, não é alguém lá de cima, poderoso, distante, que fala, deixa eu ver se eu tenho tempo. Não é pai. O pai diz, meu tempo é para você, minha vida é para você, meu plano é para você, tudo o que eu construí é para você. Então ele diz, fecha e ora ao seu pai que está no secreto. Então, o seu pai que te vê no secreto. Deus está te vendo, ele está dizendo, estou te vendo agora. Não se preocupe. E diz assim, e ele diz assim, eu vou recompensar você. Não vou deixar você sem resposta. Creia nisso, confie nisso. E diz, e quando vocês orarem, não fica repetindo e repetindo, pensando que quantas vezes vocês repetirem a mesma coisa, que isso vai mudar alguma coisa. Isso não muda nada. Ele está dizendo, rasga o seu coração para mim. Fala para mim. Coloca a sua angústia, fala a verdade do seu coração. Ele diz, porque o Pai sabe do que você precisa. Quando você já estava entrando, Ele já sabia o que tinha que fazer. Ele já está preparado para recompensar você, porque diz, o Pai sabe do que vocês precisam antes de vocês pedirem. Aleluia! O Pai que tudo vê, o Pai que nada escapa aos seus olhos, o Pai que vê no secreto, o Pai que vê no segredo, diz que tanto presta atenção, que já sabe o que você precisa antes de você pedir. Então, creia nisto. Nada passa desapercebido aos olhos do Pai. Nada ao seu respeito passa desapercebido aos olhos de Jesus. Amém? Também, o olhar de Jesus será sempre de compaixão por você. Você sente que, mesmo cercado de muitas pessoas, você está só na sua luta? Quantas pessoas estão assim nesse momento? Está cheio de gente ao seu redor, mas se sente só. Quem sabe o mais difícil disso é que são pessoas importantes para você que não têm se importado com você. Você sente assim, se vê assim. Pessoas importantes para você não têm tido tempo para você. Estão correndo demais, dizendo que estão fazendo algo por causa de você, mas não param por você. Pessoas importantes para você que não entendem você. Olha o que Jesus disse nesse versículo. O que a Bíblia diz sobre Jesus nesse versículo 13. Diz assim, leia comigo. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse, não chore. Não é esse não chore, não chora não, sabe? Tem gente que é assim. Tem gente que a gente não quer perto da gente num momento de dor. Não chora não, isso acontece mesmo. Tá. Né? O do meu tio a tragédia foi maior. Aí ele vem e conta uma coisa pior, você não quer isso. Mas o não chore de Jesus é diferente. Né? Ele não chora de trazer aqui e falar, filha, não chora não.
Interessante que Jesus havia feito um milagre antes, que é do centurião, é um homem que cuidava de 100 soldados. E o homem de tanta fé que ele diz: Jesus, o senhor não precisa vir na minha casa. Eu sou o chefe, dou um comando, meus servos ouvem. Só dá um comando e os teus servos vão te ouvir. E o senhor nem precisa ir na minha casa, eu não sou digno. Jesus diz: eu jamais vi tamanha fé dessa forma. Só que é interessante que ele passa dessa tamanha fé para uma situação diferente, que é o caso dessa viúva. Para mim, essa viúva não tinha mais força. Quem teria forças nesse momento? Ela não tinha força nenhuma. E Jesus chega para ela dizendo: sua dor que era tão profunda, né, dessa mulher, que ele sabe que a fé dessa mulher nesse momento está no chão, está no chinelo. Então ela se sentia punida por Deus por ser viúva. Esse era um pensamento judeu. O pensamento da religião era o seguinte: de que uma viúva era uma pessoa punida por Deus. Deus a puniu, ela perdeu o marido. Só que uma viúva que perde o filho, o único filho, é uma pessoa punida 2 vezes por Deus. Falar de fé e de esperança, nesse momento, ela está totalmente abalada, e Jesus sabe disso. Mas Jesus para tudo, se aproxima dela, e com uma dor tão grande também pela dor dela, ele diz: não chore. Isso me faz lembrar daquele vídeo que eu passei logo no início para vocês, da pandemia, de uma senhorinha, né, de uma idosa, que ela chora, e ela dá um testemunho tão lindo, tão maravilhoso, que ela fala assim: ela estava isolada, ninguém podia chegar perto dela, ninguém podia tocar, ninguém podia falar com ela, e ela diz assim: Jesus veio aqui. Jesus veio aqui, eu pedi que ele falasse comigo, ele veio aqui e me abraçou. Ele esteve comigo, ele me consolou. Jesus estava aqui. E ela conta uma história tão linda de como foi esse encontro com Jesus, esse abraço e esse conforto de Jesus. Então os olhos de Jesus estão continuamente sobre nós. É um olhar de misericórdia, um olhar de compaixão, um olhar de alguém que sente a dor que nós estamos sentindo, não importa qual seja. Deus, para se relacionar conosco, entenda isso e preste atenção nisso. Deus, para se relacionar conosco, Ele escreveu as tábuas, Ele escreveu com a sua própria mão, os seus dedos, nas tábuas de pedra, os 10 mandamentos. Eram palavras escritas, mas Ele já sabia que era algo frio e impessoal, porque foi escrito em pedra, e que não mudou o coração de pedra dos homens. Não foi suficiente, só tornou pior a coisa. Então, para mostrar o seu amor e mostrar o quanto Ele se importa conosco, Ele envia o seu único filho, que é gente, que é humano, que sente, que sofre, que ama. E através do seu filho Ele nos ensina quem Ele é, e o que Ele quer para as nossas vidas, e o que Ele espera, e o que Ele pode fazer, o que Ele faz, e o que Ele espera para cada um de nós, e o que Ele espera de cada um de nós. Então, de tábuas de pedras e palavras frias e impessoais, vem alguém agora que é gente, que é humano, que é pessoa, que sente, que sofre, que sabe o que é a sua dor e a minha dor, para Ele ensinar os 10 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo sobre a si mesmo, de uma forma diferente. Eu queria que você conhecesse Jesus dessa forma. Entenda que ler a palavra diariamente, meditar, é andar com Jesus. Não é impessoal, não é frio, não são letras. A palavra de Deus é viva, é Jesus. O verbo, a palavra encarnada, a palavra tomou vida em Jesus Cristo. Então não é impessoal, mas é uma pessoa que ama você, que entende você, que se importa com você. Nós nunca perdemos tantos queridos em nossas vidas como nós temos perdido nesses dias. Eu disse, a gente já por se preparar, porque sabe que alguém na família vai envelhecer, né? Então, a gente vai chegando numa idade que a gente vai chegar um momento que, por causa da idade da gente, a gente vai começar a ver os nossos pais falecerem, morrerem. Nem isso a gente gosta, né? Sei que a Rosana está ouvindo agora, ela me ligou a semana passada, eu fiz tudo o que podia, doeu perder o meu pai. É verdade. Mesmo na idade, mesmo sabendo que Deus permitiu viver tantos anos, mas isso é natural, mas ainda é difícil para a gente. Só que nos nossos dias, 2, 3, 4 pessoas são arrancadas de um jeito que não dá. Algumas famílias foram dizimadas completamente. Alguns não conheceram, seus netos nunca vão conhecer.
né? Outros não conheceram as suas mães, crianças que nasceram e as mães deram à luz, mas morreram por causa desse momento difícil da vida. Então, nunca tantos sonhos foram interrompidos e cancelados como nos nossos dias. Mas eu queria que, quando eu disse, veja Jesus, entenda Jesus de uma forma diferente, tire ele do contexto de religiosidade, tire ele do contexto de instituições que dizem que elas estão certas e que Jesus pertence a ela. Entenda Jesus como uma pessoa que pertence a todos nós. Jesus, eu quero que você veja assim, e eu vejo assim. Por isso eu quero dizer para você, eu vejo Jesus nos leitos dos hospitais nesse momento, eu vejo Jesus nos sepultamentos nesse momento, parando tudo para consolar cada filho, cada pessoa que está passando por um momento tão difícil de perda tão grande. Jesus está fazendo isso como aquela senhorinha. Foi assim que Jesus me encontrou num leito de hospital. Então Jesus está assim, ele não parou de agir. Mas não esqueça, você pernas, braços, olhos, né, compaixão de Jesus real, né, aqui presente, não só virtual. Então Jesus espera que você seja assim. O apóstolo João descreve isso muito bem em João 11, 32 a 36. Ele diz, chegando a um lugar onde Jesus estava, e vendo essa compaixão de Jesus, e vendo, Maria prostrou-se aos pés e disse, Senhor, disse para Jesus, o seu amigo, se o Senhor estivesse aqui, eu tenho certeza que o Senhor não ia deixar meu irmão morrer. E ao ver chorando Maria, e os judeus que a acompanhavam, olha que fala de Jesus, Jesus agitou-se no seu espírito e perturbou-se. E o 34 diz, onde o colocaram? Ele pergunta. Vem e vê, Senhor, respondeu eles. E aí Jesus foi, viu e chorou pela perda de alguém. E os discípulos e os judeus então disseram, nossa, veja como Jesus amava. Jesus disse que Jesus, que é a pessoa que sente, né, como eu e você, ele se comoveu, não é assim? A gente está indo para um lugar que alguém está sofrendo, e a hora que a gente chega lá e ouve a pessoa, algo acontece dentro de nós e sem a gente ter controle. Aquilo mexe com o coração, porque a gente se compadece daquilo que está acontecendo, e de repente a gente também se emociona e chora com aquele que está chorando. Foi isso que Jesus fez. Essa é a descrição do Filho de Deus. Se a gente quer entender Deus, quer entender o que significa seguir a Jesus, é isso que Ele está mostrando. Essa é a revelação para você e para mim. É assim que Jesus olha para você e para mim todos os dias. Creia nisso. O olhar de Jesus será sempre de compaixão por você. Amém? Em último lugar, cada encontro com Jesus será transformador. Vamos falar juntos? Cada encontro com Jesus será transformador para a sua vida e você pode dizer para a minha vida. Jamais um encontro com Jesus será um encontro qualquer. Amém? Jamais Jesus vai te despedir de mãos vazias. Ele fala isso. Se você vê alguém passar fome, você não diz, olha, vai em paz. Jesus diz, a gente não faz assim. Se um filho pede pão, você não dá uma cobra, ele diz. Como pai humano e mau ainda que nós somos, nós fazemos coisas boas. O versículo 13, 14 e 15 diz assim, ao vê-la, veja que eu destaquei os atos de Jesus. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse, não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que carregavam pararam, e Jesus disse, jovem, eu lhe digo, levante-se. Versículo 15, ele se levantou, sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Quantas coisas fala de Jesus? Primeiro ele a viu, depois ele compadeceu dela, e deu uma palavra de consolo, a consolou, e foi até ela, o seu filho, no caixão, tocou no caixão, falou ao morto, deu ordens para ele voltar à vida, e depois ele mesmo, depois de ressuscitado, foi lá e entregou para sua mãe. As intenções de Jesus, ao seu e ao meu respeito, ficaram muito claras quando ele veio a esse mundo.
ele não veio por causa de Deus, apesar de ser um projeto de Deus e dele. Ele não veio por causa de um projeto pessoal, apesar de ser um projeto dele pessoal. Jesus veio, ele diz, eu vim para quem estava doente. Eu vim para buscar e salvar os que estavam perdidos. Então ele veio por causa de mim e de você. Amém? Jesus, ao falar que ele é o pão da vida, ele disse que esta é a vontade, olha, presta atenção nisso, só ouça, esta é a vontade daquele que me enviou, Jesus dizendo. Quando ele estava conversando com os seus discípulos, explicando que ele era o pão da vida à multidão, ele diz assim, esta é a vontade daquele, o meu Pai, Deus que me enviou. Ele diz, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Preste uma atenção numa coisa que talvez você talvez nunca tenha prestado atenção nela. O que a palavra de Deus está dizendo aqui é que Deus deu você e eu como presente a Jesus. Você e eu somos um presente de Deus para Jesus. Todos aqueles, Jesus está dizendo assim, todos aqueles que o Pai me deu. Amém? Você só conheceu Jesus. Você só se encontrou com Jesus. Porque primeiramente Deus olhou para você. Amou você. E resolveu pegar você e dizer, eu vou escolher você para ser um presente para o meu filho. E para mim isso já é maravilhoso, porque a gente não dá presente qualquer para os outros, né? A gente escolhe o melhor presente, não é assim? E eu vejo assim, não que você seja o melhor por quem você é, mas porque Jesus quer te transformar no melhor. Aleluia por isso. Então Jesus vive cada dia em função da sua vida. Cuidado. É o que o texto está dizendo. Ele diz assim, eu não quero perder ninguém. Essa foi a ordem de Deus, eu estou te dando e você não perca nenhum deles. E ele diz assim, meu trabalho, o que o versículo está dizendo? Meu trabalho é que cada um tenha a vida eterna, que ninguém se perca e eu vou ressuscitar no último dia. Então Jesus fará tudo todos os dias para proteger a sua vida e proteger a sua eternidade. Louve a Jesus por isso. Diga assim, obrigado por eu ser um presente, o Senhor me escolher como um presente, Pai. E me dar ao seu filho. E obrigado, Jesus, porque o Senhor cuida de mim, de todos os detalhes da vida. Quando ele ressuscitou aquele filho, e ao devolvê-la para sua mãe, ele mostra que todo o poder estava nas suas mãos. Todo o poder estava nas suas mãos. Não há nada que Jesus não possa fazer. Não há limites para aquilo que Jesus pode e deseja fazer em você e por você. Se você estiver lutando com alguma coisa. Então, cada encontro de Jesus, como ele teve esse encontro, será um encontro transformador. Cada encontro que você também tiver com Jesus, será um encontro transformador para a sua vida. Amém? Eu disse no início, eu termino aqui, eu disse no início que tinha 2 objetivos com essa mensagem. O primeiro é, preste atenção nisso, que você se sinta assim. Sinta assim. Jesus está olhando continuamente para você e percebendo tudo o que acontece, tudo o que se passa com você. Amém? Creia nisto, viva isto. O seu olhar, e cada vez o olhar de Jesus, não é um olhar investigativo, não será um olhar de cobrança, ou um olhar de julgamento. Não, o seu olhar é um olhar de compaixão, de misericórdia, de alguém que sente profundamente o que se passa com você. Para aquele centurião, e por causa da sua realidade, ele dependeu da sua fé. Mas para essa mulher, ele sabia da sua dor, sabia que ela não tinha força nenhuma. Ele foi a sua força e a sua esperança e renovou a sua fé naquele momento, quando ele devolveu o seu filho para alguém que já estava no chão, no chinelo. É assim, ele vai agir com cada um. Sinta também que ele nunca vai te despedir de mãos vazias. Ele te vê, ele se importa com você, se aproxima e vai ajudar você e vai estender as suas mãos e mudar o que for necessário na sua vida. Então eu disse, sinta assim. Viva a sua vida, viva esta verdade todos os dias na sua vida. Obrigado. Então que você sinta assim, deixa eu repetir, perdão por esse problema técnico aqui.
E que você seja assim agora. Por aquilo que você viu na vida de Jesus e que Ele capacitou você. Ser assim com as pessoas. Preste atenção nisso. Deus colocará todos os dias, ouça isso, pessoas no seu caminho para que você possa vê-las. Todos os dias. Preste atenção nisto. Jesus te chamou. Jesus te chamou para ser sal e luz. Nenhum momento da sua vida você pode passar desapercebido. Você tem que prestar atenção. Abra os seus olhos, porque Jesus quer usar a sua vida. Mas quando você ver essas pessoas, Ele não quer que você olhe também por olhar, mas Ele quer que você se compadeça delas. Que você perceba o que está acontecendo com elas. Que você saiba da dor que elas estão enfrentando. Que você se compadeça e depois de olhar e perceber, saber o que está acontecendo, se compadecer, sentir a sua dor, que você entenda que você foi chamado para ser um instrumento transformador na vida dessa pessoa. Eu tenho uma decisão na minha vida, de levantar todos os dias e de viver cada dia e voltar para casa, saber, fui um instrumento de Deus na vida de alguém ou de alguns neste dia, e eu louvo a Jesus. Vou terminar minha vida assim. Talvez vocês saberão só depois de quando eu tiver ido. De pessoas que a minha vida, de alguma forma, foi usada por Deus. Não por quem eu sou, por aquele que Ele é em mim. E usou para eu ser um instrumento maravilhoso na vida de outras pessoas. Por Ele. Então Jesus te chama assim. Para você sentir-se assim, amado. Mas para você ser assim também, um instrumento de Deus. E querido, eu espero que você não esteja aguardando a igreja voltar para o templo físico para você servir a Jesus. Em nome de Jesus, estou pedindo a você seja um instrumento de Deus agora, onde você está. Naquele dia nós estávamos na minha família, semana passada, e eu estava pedindo, Deus, orei de manhã, eu quero ser um instrumento de Deus nas suas mãos nesse lugar. Então eu ministrei a ceia e eu vi o que Jesus fez naquele lugar. Jesus já estava fazendo antes de eu pedir. Então eu não tinha dúvida de como eu podia ser, como eles também foram uma bênção para mim. Então, você não pode pensar que vai estar em qualquer lugar, em qualquer momento, e estar ali por acaso. Então não deixe, não espera acontecer mais nada mais grave para você acordar, em nome de Jesus, acorde. Primeiro para viver essa intimidade com Jesus, e depois para perceber que Ele chamou para ser esse instrumento nas mãos dEle. Então use o WhatsApp, use todas as formas que você puder, compartilhe essa mensagem, tire uma parte dessa mensagem, anota um versículo, mande para alguém, convide para os nossos cultos, faça tudo, que você puder para levar, porque Jesus disse, Jesus falou. E se não falar, se você não olhar as pessoas e não falar da graça, e não ministrar o conforto, como elas serão confortadas? Você é a única esperança. Que Deus use e desperte a sua vida para ser um instrumento nas suas mãos. Amém? Vamos orar nesse momento. Feche os seus olhos. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia. Obrigado por tornar o nosso relacionamento com Deus uma coisa pessoal e tão íntima e maravilhosa como esta. Não é a gente saber umas palavras e tentar fazer o que essas palavras dizem, mas é conhecer o Jesus que é a palavra viva e que me ensina a ser, amar e a viver uma vida num relacionamento tão íntimo, tão gostoso e tão profundo e tão maravilhoso. O Senhor fez assim. Então ensina-nos a ler a sua palavra, a meditar na sua palavra, vir à sua igreja, aproveitarmos de todos os momentos da nossa vida, da melhor maneira possível, sabendo que a nossa vida é passageira e que ela não nos pertence. Acorda então o nosso coração para isso. Senhor Jesus, ajuda-nos a sermos um instrumento na vida das pessoas, a ministrar graça e o poder do Senhor nas suas vidas. E que cada ação, cada palavra, cada dia da nossa vida seja marcado por marcarmos, por tocarmos a vida de outras pessoas com o seu amor e a sua graça. Ensina-nos a vermos isso que o Senhor falou. Quando perguntado, quando te vimos nu? Quando te vimos com fome? Quando te vimos com sede? E o Senhor disse, quando vocês olharem e viram ao redor de vocês pessoas nus,
com fome, com sede, e as atenderam. Quando vocês fizeram isso, fizeram a mim. Era eu que estava ali disfarçado. Ajuda-nos a percebermos o Senhor disfarçado todos os dias, com oportunidades para nós darmos água, darmos o que beber, sermos pão partido, sermos alimento para as pessoas que o Senhor coloca no nosso caminho. No nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Uma boa semana a você e a sua família. Que o seu lar, a sua vida seja cheia da graça e do poder de Deus. E nós continuamos orando. Oramos por aqueles que estão com Covid agora, nesse momento, né? Oramos para que Deus continue protegendo a sua família, suprindo a sua família e usando a sua família no nome e poder de Jesus. Deus te abençoe. Vamos aplaudir a Jesus mais uma vez e agradecer pela graça e a presença dEle. Amém.